Hora de falar sobre nova oferta por atacante do Palmeiras. O Verdão espera para os próximos dias um aumento considerável da oferta do Aston Villa pelo atacante Alan. O time inglês, na última semana, sugeriu 25 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus para levar o Alan nessa janela de transferências. O Palmeiras recusou de imediato a negociação, apontando que espera por pelo menos 45 milhões de euros para que o negócio saia. A nova oferta ainda não teve suas cifras reveladas, mas especula-se que o Aston Villa possa chegar a pelo menos 30 milhões de euros fixos, com mais 5 milhões de euros em bônus. Resta saber se o Palmeiras vai fazer valer a palavra da presidente Leila, de que não vai vender jogadores titulares, e se de fato o Palmeiras só o negocia por 45 milhões de euros. A pergunta que eu deixo para você, na condição de presidente do Palmeiras, você venderia o Alan? Se sim, por qual valor? Use o espaço para comentário para registrar a sua opinião. Antes de mudar de assunto, só contar que Gustavo Gomes, zagueiro paraguaio do Verdão, passou por exames e se constatou uma lesão no músculo posterior da coxa direita. O Palmeiras não divulgou a gravidade da lesão, mas é de se imaginar que o Gustavo Gomes fique de fora dos confrontos contra o Fortaleza na Copa do Brasil. Preciso contar que o centroavante da seleção de Curaçao e ex-parceiro de Memphis Depay quer jogar no Brasil. Eu me refiro a Jürgen Locadia. Ele nasceu na Holanda, mas se naturalizou pela seleção de Curaçao e disputou a última Copa do Mundo, foi titular da sua seleção. Curaçao acabou caindo no grupo da Alemanha e não conseguiu a passagem para a fase de mata-mata. O jogador havia sido companheiro do Memphis Depay e tem a intenção de repetir os passos do jogador mais famoso da seleção holandesa, vindo jogar no futebol brasileiro. Centroavante de 1,92 m de altura, 32 anos de idade e que pertence ao Miami FC. Ele, inclusive, depois da Copa do Mundo, já participou de 2 partidas pelo Miami, marcando gol nos 2 jogos. Temporada atual de 15 partidas, 7 gols e mais 2 assistências, todas jogando no futebol americano. O Amaury Nunes, empresário que o representa no futebol brasileiro, consegue tirá-lo sem custos do time lá de Miami. Só para completar, contar que o Locadia já havia passado antes de chegar ao Miami, foi formado na base do PSV, ainda esteve no Brighton da Inglaterra e no Hoffenheim da Alemanha. Seu time precisa de centroavante? Já ouviu falar sobre o Locadia? Use o espaço para comentário para opinar a respeito da maior necessidade do seu clube em relação a reforços nessa janela de transferências. Combinado? Falar do Palmeiras e tudo que envolve o Palmeiras. O Abel, que o Mauro ressaltou aqui. A coletiva do Abel falando que o lance lá foi no limite e não sei o quê. O fato foi 4-0 e com 2 caras expulsos, daquele jeito, o jogo do Palmeiras, que é o líder. O que mais me chateou, muita coisa me chateou nesse jogo. Primeiro que houve jogo até determinado momento, quando o jogo estava pau a pau. Muito violento, truncado. Nada levava a crer que o Palmeiras fosse ganhar de goleada. Muito pelo contrário. Seria um jogo que caminhava até talvez, quem sabe, para uma derrota no Palmeiras ou um empate e tal. Entre as coisas que me chatearam muito, essa coisa da arbitragem, 2 pesos, 2 medidas, cotovelada para cá, o VAR chamando, expulsando o zagueiro, o outro fazendo gesto, não sei o quê, foi uma declaração da Leila. Sempre que o Palmeiras vence, vocês criam um problema. Ninguém criou problema nenhum. O problema foi criado dentro do campo, de fora, pelo VAR, pela má arbitragem. Na verdade, o que aconteceu, também o que o Mauro fez, quase que eu fiz, mas eu queria ir até o fim para ver até onde vai chegar essa coisa. Quase que eu troco de jogo. Porque cá entre nós, sempre foi difícil um time de 9 enfrentar um time de 11. Né? Então, na hora ficou 9 contra 11, acabou o jogo. Primeiro tempo? Primeiro tempo. Agora, o Palmeiras também gosta a Leila gosta de fazer esse tipo de papel. O Abel e a Leila, no fundo, eles fazem o mesmo papel, com características diferentes. Se achar que o mundo está contra eles, eles contra nós, e nesse caso específico não tem nada disso. Tem que falar do jogo, sim. Não é a perseguição ao Palmeiras, dona Leila, não é perseguição. Houve uma lambança atrás de lambança. Decisões discutíveis ou não. Né? Mas o Abel é useiro e vezeiro e reclamar e não ter a dignidade de reconhecer quando o time é beneficiado pela arbitragem.
Tem uma... Ali não é só ele, não. É difícil Sim. acontecer alguém que reconheça. Não, mas como é que no caso do Abel, como ele é muito enfático quando tem uma questão de arbitragem contra, que aí você chama mais atenção. Quando tem uma polêmica como ele não, foi no limite, veja bem e tal, mas diga lá. É que tem um diagnóstico no Palmeiras, isso é informação, né? Não é opinião. Tem um diagnóstico no Palmeiras, passa pela Leila, Anderson Barros e Abel, de que o Palmeiras perdeu em 2025 também fora de campo. É o diagnóstico deles. A partir do caso do Ramon Abate Abel no jogo do São Paulo. Que, curiosamente... Perdeu no jogo das narrativas. Nas narrativas. Eles citam nas notas as tais narrativas. No diagnóstico do Palmeiras, depois daquele jogo, sobretudo porque o Flamengo entrou no jogo das narrativas, né? O Boto, naquele mesmo dia em Salvador, falou... O diagnóstico do Palmeiras é que o Palmeiras precisava se reforçar em campo, contratando jogadores, o Marlon, o Barbosa, vários, o Arias, e na estratégia fora de campo. Essa foi a conclusão do Palmeiras para a virada do ano. Então o Palmeiras está super atento a isso. Agora, nessas situações em que o Palmeiras sente-se perseguido, eu acho até curioso, ficam adversários pelo caminho que nos jogos foram talvez prejudicados. Como o São Paulo ano passado, como o Vitória agora. E o Vitória, cara? E o Vitória? Se coloca no lugar do Vitória. O Vitória teve 2 jogadores expulsos em casa no primeiro tempo. Num critério de 2 pesos, 2 medidas. O São Paulo, ano passado, foi prejudicado. Então não existe só o Palmeiras e Flamengo, Palmeiras. Existem outros times competindo por outras coisas. Então, o que para mim me choca na questão do Barradão é como se o Vitória, né, tivesse ali, dane-se o Vitória. Né? Então, é aquilo que o Trajano falou, não é exatamente uma perseguição ou toda vez que o Palmeiras tem alguma coisa, alguma vitória, sem redundância, tem alguma contestação. É que nesse jogo especificamente aconteceu uma coisa muito inusitada. A ponto do técnico do Palmeiras, aí posso citar a entrevista, dizer que o lance primeiro duvidoso do jogo, a cotovelada do Maurício, foi 50-50. Se foi 50-50 no primeiro lance polêmico, tem discussão. Não, ele confundiu 50 com 5, foi o número de pontos que o... não tomou no queixo. Que tomou no queixo. Tem discussão, né? Queira o Abel ou queira a Leila, não, ou não, né? Mas, de fato, o pós-jogo, a nota do Palmeiras tem muito mais volume, elementos, substâncias, fotografias, vídeos, do que a nota de protesto do Vitória, que tomou de 4-0 nessas circunstâncias. Ô, Juca, tem um monte de gente aqui falando, e eu preciso falar também, porque tava todo mundo falando sobre a cotovelada do Maurício, e que ninguém tá falando da cotovelada do Ranieri ontem. E que, portanto, só no Palmeiras que a galera pega no pé. Teve uma cotovelada, pimba, do Ranieri ontem, se não foi tão violenta o suficiente, porque não tá gerando discussão. O jogo foi 0-0, ninguém falou disso. Teve o Diniz também, teve o Odair Helman, a gente fala também. Né? Mas não foi nesse volume, né? A gente ficou falando aqui da cotovelada do Maurício o tempo todo. Ontem o Ranieri fez uma coisa, não sei se vocês entendem como parecida. Eu, na minha primeira intervenção, fiz menção ao fato de cobrar o Fernando Diniz, um amante do bom jogo, do futebol vistoso, sobre o que o time dele tem feito em campo. Né? Não apenas entra sempre para fazer falta, como qualquer encostão no time do Corinthians significa uma novela, um gesto desesperado de um ator mambembe de Hollywood, e com isto, com direito à violência. Né? O que acontece em relação ao Palmeiras é que aquilo que já foi dito aqui, o senhor apitador foi generoso com o Maurício e acabou sendo rigoroso em demasia com o Kaká. No caso de Corinthians e Atlético Paranaense, eu te diria que houve motivos para expulsões dos dois lados e houve motivos para passar pano para os dois lados. E a arbitragem escolheu o caminho de passar pano e colaborou muito
nesse aspecto para a péssima qualidade do jogo à altura do gramado. Vamos dizer, aconteceu aquela cotovelada do Maurício. O Gordo levou, caiu duro lá, depois levou pontos não sei lá onde, no queixo, mas não na hora, depois. E o jogo continuasse. O jogo terminou o primeiro tempo e tal. Ficaram no lance para ser discutido. Ué, o cara não merecia ser expulso, porque não ganhou o vermelho. Mas não, a sequência da cotovelada é que provocou a lambança geral no jogo. A cotovelada levou esse desfecho segundos depois. É por isso que eu, na minha opinião, se você desse amarelo nesses dois lances, amarelo pro Maurício, amarelo pro Kaká, o outro não teria, o cara não teria falado que era ladrão. E não teria. Simplesmente o jogo mesmo critério. O jogo Simplesmente teria o mesmo critério. Ou então você expulsou o Maurício, aí você expulsa o Kaká. Beleza, vai. Que fosse assim. Agora... Exato. Se você é radical, acha que tem que ser muito incisivo, dá vermelho para os dois. Se você é mediador, dá amarelo para os dois. Isso. É o mesmo critério. Bom, fato, Arnaldo, é que 8 pontos na frente não é nada mal, hein? Não é, o Flamengo ainda tem um jogo a menos, o jogo é com o Mirassol, não tem data, o Mirassol vai reagindo no campeonato, quanto mais... O jogo do Mirassol é no Maracanã ou em... Maracanã. Maracanã, tá. Quanto mais se estende esse jogo, curiosamente, mais o Mirassol vai ganhando corpo na temporada. Lembrando que o Mirassol está ainda em Libertadores, Copa do Brasil, o Mirassol e tem estrutura, se reforçou, então são 8 que podem virar 5. Além disso, né, o confronto direto entre os dois, desta vez no segundo turno, é no campo do Palmeiras. Ou seja, o Flamengo tem que remar pra caramba, meu. O que o Mauro falava na volta ao Campeonato Brasileiro é que o Flamengo não poderia mais tropeçar, ele teria que fazer um campeonato quase perfeito. E ele foi muito mal contra São Paulo e Inter, né? Que eram times que estavam muito frágeis emocionalmente, resultados. Então, essa diferença, para ser descontada, não é ainda uma diferença que o Botafogo adquiriu naquele campeonato memorável, que o Botafogo começou a perder de todo mundo e foi atropelado pelo Palmeiras. Ano passado, o Palmeiras teve um momento de oscilação, sim, aí o Flamengo se aproveitou, mas vai criando gordura e acho que tem uma diferença em relação aos anos anteriores. O Palmeiras, dessa vez, tem um elenco bem melhor que ele tinha. Fala, pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Palmeiras. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Verdão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.